Vamos a platicar con Stefan Lepecki, él es el director general de Braskem Idesa. Ayer aquí se lo platicábamos, el presidente en su mañanera dijo que revisarían el contrato que tiene Petróleos Mexicanos con Braskem Idesa. Este último consorcio pues desarrolló el complejo petroquímico Etileno 21. El presidente pues muy en su estilo de lanzar así al aire declaraciones, pues dijo eso, ¿no? Que lo iban a revisar y que en una de esas, pues si consideran que es leonino para el gobierno, pues lo cancelarían. Sí, la cosa es que si lo cancelan, pues tendrían que pagar algo así como $1,200 millones de indemnización a Braskem Idesa. ¿Cómo estás, Stefan? Muy buenas tardes. Olá, buenas tardes, Darío. Un gusto estar ahí con ustedes, toda la audiencia, Rogelio, y estamos aquí a disposición. Oye, pues, ¿qué opinión les mereció esta declaración que hizo el presidente López Obrador ayer? Darío, es muy importante y gracias por la oportunidad. Primero entendemos un poco el contexto que está pasando la industria química y petroquímica de México, que depende de manera relevante de la industria de energía, de Pemex, para sus materias-primas. E entender também um pouco o contexto que foi feita a pergunta ayer e a resposta do presidente. Primeiro, a indústria química e petroquímica é uma indústria muito relevante em México, genera mais de 50,000 empregos diretos, tem uma participação muito relevante na economia, move muitos mil milhões de dólares na economia do país. Pero viene sofrendo nos últimos anos de maneira importante por um problema de desabasto de matérias-primas de maneira general. Então, a produção, todos sabem, de crudo, de gás natural, do próprio gás etano, que é nossa matéria-prima, e outros derivados tão relevantes para a indústria química e petroquímica, vem caindo de maneira significativa nos últimos anos. E isto está levando a uma pressão nesta indústria muito relevante, onde estamos operando de maneira general, não hablo solamente de Braskem Idesa, ao redor de 73% de nossa capacidade. É uma indústria tão relevante, pero que significa um déficit importante na balança comercial do país. As importações representam 80% dos movimentos generais comerciais para o país. Isso é um déficit de mais de 20,000 milhões de dólares ano. Então, recuperar a produção de matérias-primas, recuperar a produção da indústria química e petroquímica é algo muito relevante para o país. E o contrato de Braskem Idesa com Pemex está nesse contexto. É um contrato de largo prazo, que Braskem Idesa, em verdade, foi invitada a participar, Braskem e Idesa, nossos acionistas, a uma subasta promovida por Pemex e o governo mexicano em fins de 2008 ou 2009. Foram invitados mais de 30 empresas estrangeiras e nacionais, e, ao final, Braskem e Idesa se tornaram vencedores. Então, é um contrato legítimo, é um contrato pleno, hecho de maneira a beneficiar as duas partes, Braskem Idesa e Pemex naquele momento, num momento onde havia um excesso desse gás etano em país, e um contrato base para uma inversão de 5,000 milhões de dólares. Então, é um contrato legal, legítimo, pleno, adequado, onde hoje existe um câmbio de condições, em especial a capacidade de produção de Pemex, que esse é o tema central que há que ser resolvido. E nesse sentido, Darío, estamos já em diálogo com Pemex para buscar soluções. Não há dúvida que a união da iniciativa privada com Pemex e o governo é a clave para a solução desses problemas. Sí, entonces, Stefan, en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, que el punto de partida de esta negociación? ¿Sí se piensa modificar el contrato? Mira, Darío,
Primeiro, a posição de Braskem Idesa. Temos que resolver de maneira definitiva o tema de disponibilidade de etano no país. E estamos dispostos a apoiar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, apoiar, eu digo, suportando inversões que sejam necessárias para isso. Então, Braskem Idesa tem essa intenção. Segundo, caso tenhamos a necessidade de fazer alguma negociação que vá levar a um ajuste comercial, estamos abertos desde que tenhamos respeitado as condições básicas desse contrato, que foi um contrato estruturado para suportar essa inversão que falei. Então, hablo não somente em nome de Braskem Idesa, mas de los inversionistas que estão creyendo no país, em Pemex, e que suportaram toda essa inversão, os bondholders, principalmente de Estados Unidos e de Inglaterra, que também estão creyendo na capacidade de Pemex e do país de respeitar o Estado de Direito. Então, estamos com diálogos abertos, representam não somente os acionistas Braskem Idesa, mas toda essa comunidade financeira que apoiou de maneira importante essa grande inversão, a maior inversão privada feita em México, pelo menos por os últimos 30 anos. Então, muita serenidade nesse momento, os diálogos estão estabelecidos, não só com Pemex, mas também com a autoridade desse governo, e sigo com a confiança que vamos ter uma solução adequada que passa por resolver a causa raiz, que é o tema de matéria-prima. Oye, Estefan, ¿qué es lo que no le gusta al actual gobierno del contrato que tienen con Pemex? Mira, há que reconhecer que esse contrato põe pressão econômica em Pemex e em Braskem Idesa. Em Pemex, porque a não lograr cumprir, tem que pagar danos consequenciais, que chamamos a Braskem Idesa. E Braskem Idesa não logra, com esse déficit, operar a 100% de sua capacidade. Então, estamos os dois perdendo. Então, a solução é que estamos dizendo, recuperar o tema raiz que estamos passando, que é a falta de etano. Com isso, Pemex vai estar com a condição hasta de suprir suas próprias plantas de etileno e polietileno com mais capacidade, cumprir nosso contrato de maneira integral e nós vamos estar operando a 100% da capacidade. Essa é a solução. Sí. Estefan, te saluda Rogelio Varela. En este sentido, ¿qué perspectivas hay para que en un mediano plazo pues, se pueda garantizar el abasto de materias primas por parte de Pemex? Excelente pergunta, Rogelio. Eu penso o seguinte, todos sabemos a situação que passa Pemex, é um reto enorme. Entendo que é uma grande prioridade desse governo recuperar a condição financeira de Pemex, recuperar sua produção. Sabemos que não é um trabalho sencillo que vai tardar tempo. Enquanto não tenhamos uma recuperação efetiva da produção de Pemex, falando de etano, a solução é importação. Temos Estados Unidos com excesso de gás, excesso de etano, a custo muito competitivo. Então, implementar uma terminal de importação de etano na região de Coatzacoalcos, conectada a Pemex, a Braskem Idesa por tuberias, com escala competitiva, de maneira muito profissional, é a solução que temos a mediano prazo, a curto e mediano prazo, até que tenhamos a condição de ter Pemex com plena recuperação de sua produção local. E essa é uma das inversões que Braskem Idesa tem à disposição de suportar. E é uma inversão que vai ser benéfica para Pemex, para Braskem Idesa e para toda a indústria que está sofrendo com a falta de abasto. Não? Essa é uma solução muito relevante. Incluso, te adelanto, Rogelio, é uma inversão que está em plano de infraestrutura, que está em diálogo, em debate entre a CCE e o governo para o capítulo de energia desse plano de infraestrutura. Então, aprovar esse plano, aprovar a realização dessa inversão,
e que estamos dispuestos aí a suportar, es una gran solución para ese problema. Pues interesante esto que nos dices, echa luz suficiente para entender parte de la problemática que derivó pues en este cuestionamiento y en esta declaración del presidente. Stefan Lepecki, director general de Braskem Idesa, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, agradeço o espaço, a disposição e queria só reforçar um mensagem que o presidente dijo ayer justo nesta entrevista na Mañanera, que vai tratar o tema com toda a legalidade, respeito à lei. Muchas gracias. Importante. Muchísimas gracias.